Olá, iniciaremos o seminário Tanatologia Médico-Legal, parte 1. O grupo é composto por Daniel Freire, Erival Moisés, Ellen Maria, Henrique Clístenes, Hilary Gondim, João Lucas por Deus e Manuel Mariano. Inicialmente, começaremos pelo conceito sobre os critérios atuais para um diagnóstico de morte. A definição mais simples e tradicional de morte é aquela que se considerava como a cessação total e permanente das funções vitais. Anteriormente, era difícil precisar a morte por causa dos meios precários que era utilizado na época. Mas nos dias atuais surgiu um novo conceito, que é a morte encefálica. O Cornell Center Medical estabeleceu os seguintes critérios para a morte cerebral: a natureza e duração do coma, a ausência de função do cérebro e tronco cerebral e os critérios suplementares, que são opcionais. O professor Genival Veloso propõe um único padrão nos seguintes critérios para diagnóstico de morte: ausência total de resposta cerebral, com perda da consciência. Nos casos de coma irreversível, presença de um eletrocefalograma plano, com duração de 30 minutos, separados por um intervalo nunca inferior a 24 horas. A abolição dos reflexos cefálicos, com hipotonia muscular e pupilas fixas e indiferentes ao estímulo luminoso. Ausência de respiração espontânea por, no mínimo, 5 minutos, após hiperventilação com oxigênio a 100%. A causa do coma tem que ser conhecida e as estruturas vitais do encéfalo lesadas de forma irreversível. Trevisol, Bittencourt e colaboradores chamam a atenção para os seguintes cuidados nos critérios diagnósticos de morte. Eles dividem em 3 grupos. O primeiro, descartar causas reversíveis de coma capazes de mimetizar a morte encefálica. Como primeiro critério, temos a hipotermia. Esse pode dar um resultado falso positivo quando o corpo está numa temperatura abaixo de 32,2 graus Celsius, na temperatura retal. O segundo é o choque. A diminuição do fluxo sanguíneo cerebral pode provocar uma suspensão transitória da atividade elétrica cerebral. O terceiro, a intoxicação por drogas, uma superdosagem de múltiplas drogas sedantes do sistema nervoso central, como barbitúricos, benzodiazepínicos, pode provocar parada transitória das funções encefálicas e, com isso, confundir com a morte. Os distúrbios metabólicos, como exemplo, nós temos a encefalopatia hepática, coma hiperosmolar, hipoglicemia e uremia, que podem levar a um coma profundo. O segundo critério é o exame clínico e o teste da apneia. O reflexo pupilar deve ser realizado com fonte luminosa de boa intensidade. O reflexo corneano tem que ser feito com a mecha de algodão, tocando de forma alternada as córneas e observando se tem uma presença do fechamento das pálpebras e um desvio conjugado dos olhos para cima. Isso é conhecido como fenômeno de Bell. O reflexo óculo-cefalogiro são movimentos rápidos de rotação da cabeça, com observação de deslocamento ocular no sentido contrário. Isso ocorre na resposta normal. O reflexo óculo-vestibular eleva-se a cabeça em 30 graus e aplica-se lentamente 50 ml de água a 4 graus Celsius sobre a membrana timpânica, observando, nesse caso, se tem desvio ocular. Uma resposta normal, esse desvio irá em direção ao estímulo. O teste da apneia. Ele tem o intuito de comprovar se há movimento ventilatório espontâneo pela estimulação de centros respiratórios. O terceiro grupo são os exames complementares. O eletroencefalograma
Ele deve demonstrar ausência de atividade elétrica cerebral. O potencial evocado deve ser realizado quando há necessidade de diagnóstico precoce. Existe também a angiografia de quatro vasos encefálicos e, por último, a ultrassonografia, que deve fornecer informações valiosas sobre a ausência de circulação sanguínea nas artérias carótidas. No ano de 2017, o Conselho Federal de Medicina publicou a Portaria 2173, a qual essa portaria estabelece que os procedimentos para determinação da morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentam coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente. A portaria ela também estabelece que o médico deve ter uma qualificação específica para dar o diagnóstico de morte encefálica. Essa morte deve ser diagnosticada por 2 médicos. Pelo menos um deles tem que ter as seguintes especialidades: a medicina intensiva adulta ou pediátrica, a neurologia adulta ou pediátrica, a neurocirurgia ou a medicina de emergência. Será considerado qualificado o médico que tenha pelo menos 1 ano de experiência no atendimento a pacientes em coma e que ele tenha acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica ou que tenha o curso de capacitação. E a portaria também deixa muito clara que nenhum dos médicos deve fazer parte da equipe de transplante. E então, agora adentrando no tema de direito sobre o cadáver, temos inicialmente que o corpo é, em princípio, inviolável e inalienável. Frente a isso, se faz uma regulamentação para propiciar um caráter de aceitabilidade dos procedimentos porventura realizados sobre o cadáver. O consentimento do doador será fundamental, mas, para além disso, a legitimação da doação será dada com a indiscutível e imperiosa necessidade. O uso do corpo não será apenas para fins didáticos, clínicos ou científicos, mas também para fins terapêuticos. Como o cadáver não é considerado mais uma pessoa, e sim coisa, como diria Genival Veloso, ele pertencerá em sentido estrito à família, mesmo estando inicialmente sob posse do Estado, para cumprimento de normas específicas e a qualquer momento quando necessário for. Ainda vale salientar que o corpo humano é de natureza extrapatrimonial, ou seja, é inacessível aos negócios, não podendo ser utilizado para fins lucrativos. Sobre os direitos do indivíduo, deve-se partir do princípio de que o direito do homem sobre seu cadáver é da mesma natureza que tem sobre seu corpo. Dessa forma, o homem pode exigir que após sua morte seja feita sim a necrópsia. No entanto, por outro lado, tendo em vista casos de mortes violentas ou suspeitas, a necrópsia deverá ser feita para apurar infrações penais. Então, não se pode exigir que a necrópsia não seja feita. Quanto aos direitos da família, a prioridade será dada àqueles a quem a lei civil assegura a hierarquia da sucessão. Então, deve-se respeitar a vontade da família que nega a doação dos órgãos do parente morto, mesmo que ele tenha em vida manifestado querer ser doador. Frente a isso, percebe-se que a tal da doação presumida perde parte de sua validade. A imagem ao lado aborda a questão de doação presumida. Antigamente, documentos como CNH e carteira de identidade deveriam constar se o indivíduo seria ou não doador de órgãos em caso de morte. Hoje, com as alterações a essa lei, a doação deverá ser consentida tanto pelo próprio indivíduo quanto pela sua família. É importante a gente salientar que a família, em hipótese alguma, poderá ceder o cadáver a uma instituição científica se esta não era a vontade do indivíduo morto. Por fim, sabe-se que em caso de morte violenta, a necrópsia deverá ser realizada 6 horas após verificado o óbito. Bom, para a sociedade, o corpo representa um valor, e ainda do ponto de vista da sociedade, por assim dizer, a necrópsia acompanha todo um progresso científico e auxilia na determinação da causa jurídica da morte. A tendência é que seja encontrado um equilíbrio futuramente entre a dignidade do morto, interesses da família
e da sociedade, dentro das normas e costumes prevalentes. Sobre a utilização de órgãos e tecidos em si, ainda há muitas questões não consensadas, como os abusos experimentais, conceitos de morte discutíveis ainda, e respeito aos direitos individuais que envolvem o doador e receptor. No que diz respeito à cessão de órgãos ou tecidos de doadores vivos, é permitido que toda pessoa, maior e capaz, dispondo dos seguintes elementos para fins humanitários, indiscutível e imperiosa necessidade, faça doação de seus órgãos. Um doador maior de idade, pleno gozo de suas faculdades mentais, boa saúde e consentimento após prévia informação das consequências de sua decisão. A exceção aqui é a doação de estruturas renováveis, como a medula óssea, em que é necessário apenas o consentimento dos pais ou responsáveis judicialmente. Também é permitido que o doador conheça o destino do seu órgão extirpado para determinada pessoa, evitando assim o estoque de órgãos de doadores vivos. Sob a luz da Lei nº 9.049, de 1995, era permitido ao Poder Público Federal que em documentos de identidade, como eu disse anteriormente, a pedido do titular, fossem incluídas informações que denotassem a disposição de doar ou não órgãos em caso de morte. Mas com a edição dessa lei pela nova Lei 10.211 de 2001, isso não é mais permitido. Assim como agora, existe a prioridade em urgência para a recepção de órgãos doados, em vez de apenas uma fila de espera, sem critérios além da data de inscrição. Ainda do uso de órgãos e tecidos, sabe-se que a qualquer momento, antes da concretização da doação, o doador poderá revogar a sua doação. Existem alguns detalhes sobre gestantes que devem ser considerados, como o fato de ser vedado à mulher grávida doar tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se tratar da medula óssea, ou quando o ato não oferecer risco à saúde, à sua saúde ou à saúde do feto. Outros pontos a serem considerados são a não permissão da participação no processo de verificação de morte encefálica por parte de médicos integrantes das equipes especializadas autorizadas no procedimento de doação ou de extirpação do órgão. Por fim, o transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, ou seja, aquele consentimento onde o receptor é informado de consequências tanto positivas quanto negativas do procedimento. Sobre o decreto número 2.268, de 1997, este foi revogado pelo decreto número 9.175, de 2017. Mas, mesmo assim, valem algumas considerações. Esse decreto organizava o Sistema Nacional de Transplante, o SNT, que tinha como função desenvolver o processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes retiradas do corpo humano para finalidades terapêuticas. As CNCDO, Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, foram criadas a níveis estadual e municipal, com o objetivo de coordenar atividades de transplante no âmbito estadual, comunicar ao órgão central do SNT as inscrições efetuadas para a organização da lista nacional de receptores e aplicar penalidades administrativas por infração à Lei nº 9.434, de 1997. Assim, isso foi o início de uma sistematização da doação de órgãos no Brasil. No tocante à utilização de cadáveres no ensino e pesquisa, o Poder Executivo, em 1992, sancionou a Lei nº 8.501. À luz dela, o cadáver não procurado no prazo de 30 dias poderia ser destinado às escolas de medicina para fins didáticos. A lei determinava também que, nos casos de morte violenta, é vedado o uso do cadáver quando houvesse indício de ação criminosa. Neste caso, é compulsória a submissão à necrópsia médico-legal. Uma pergunta elencada pelo Genival Veloso foi: é lícita a retirada de órgãos e tecidos de crianças anencéfalas para transplantes após seu nascimento a termo? Bom, existem ainda muitos debates acerca disso. Alguns alegam que o anencéfalo é uma criança morta, outros que ainda há atividade do tronco cerebral nos anencéfalos. Há uma dificuldade em enquadrá-los em morte encefálica, já que ainda possuem atividade cerebral, mesmo que diminuída.
Já sobre grávidas em morte encefálica, eticamente falando, o correto seria levar a gestação adiante, até que o feto adquira uma maturidade capaz de ser resgatado com plenas condições de sobrevivência. Falando um pouco mais sobre os destinos do cadáver. Então, após a morte, o corpo inanimado do homem pode ter os mais variados destinos, tais como a inumação simples, que esse é o destino mais comum, que é verificado o óbito, processam-se as formalidades legais e com a apresentação do atestado de óbito dos cartórios e a aquisição de certidão de óbito pela família ou interessado, o cadáver é levado ao cemitério público. Então, esse é a forma mais comum, né, do destino do cadáver. Nós temos também a inumação com necrópsia, que é basicamente a mesma coisa, mas a necrópsia ela é utilizada em casos de morte violentas. Né? Ela é obrigado, pela lei processual penal, a necrópsias em caso de morte violenta. Nós temos também a imersão, né? Que antigamente, quando não existia um melhor aperfeiçoamento dos transportes marítimos, os corpos dos que faleciam em alto mar, após as formalidades legais, eram submersos na água. E aí a finalidade era evitar a putrefação e o mal-estar entre os passageiros e os tripulantes. Né? Então, é para aqueles casos, antigamente, em pessoas que morriam em alto mar. Nós temos também a destruição, né? Esse destino, que é a destruição, que se refere a antigos seguidores de uma seita chamado Zaratustra, né, que colocavam os cadáveres à destruição dos abutres, né, por considerar que a terra, a água e o fogo eram coisas sagradas. Né? Então, eles destruíam seus cadáveres. Nós temos a cremação, né, que já é conhecido. Antigamente tinha-se uma certa polêmica em relação à cremação e tal, questão religiosa, mas hoje em dia já é bastante difundida e aumentou muito o número de cremações no Brasil. E nós temos a liquefação do cadáver, que é uma opção ecológica à cremação. Ela foi comercializada há muito tempo nos Estados Unidos em um aparelho que liquefaz os cadáveres, denominado Resomator, e teve sua origem e fabricação em Glasgow. Esse método é o seguinte: ele dissolve o cadáver em água quente alcalinizada e, segundo os seus idealizadores, ele produz menos gases associados ao efeito estufa que a cremação. Né? Então, assim, é uma opção ecológica. A cremação seria a liquefação do cadáver. Aí temos uma observação, né? Peças anatômicas e partes do cadáver, elas não necessariamente necessitam de um atestado ou declaração de óbito. No caso de sepultamento, o falecido tem que fazer um breve relatório para a administração do cemitério. No entanto, a melhor solução é a incineração. Né? Os casos de retiradas em cirurgia, de amputação, enfim, esses são o destino. O melhor seria a incineração, mas o hospital precisa fazer um breve relatório em relação a isso. Vamos falar agora um pouco mais sobre os atestados de óbitos. Bom, os atestados de óbito, eles têm como finalidade principal confirmar a morte e definir a causa-morte e satisfazer o interesse médico-sanitário, político e social. O registro de óbito satisfaz ao interesse de ordem pública, tanto quanto o de nascimento. O atestado de óbito é um documento público e preenchido por alguém devidamente habilitado, que o faz por obrigação e não por opção. Aí temos a lei, né, que o Decreto Federal número 20.931/32 veda ao médico o direito de atestar o óbito de pessoa a quem não tenha dado assistência, ficando o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, encarregado de atestar a morte dos falecidos sem assistência médica, ou mesmo com eles atestados quando acharem conveniente de interesse da saúde pública. O fornecimento de atestado de óbito nos municípios que não dispõem de SVO deve ser feito pelos médicos da Secretaria de Saúde e, na sua falta, pelo médico da localidade mais próxima. Nas mortes violentas, a responsabilidade é do IML, Instituto Médico Legal, e, excepcionalmente, podem os médicos substitutos atestar a morte. O Código de Ética Médica, em seu artigo 83, proíbe o médico de atestar óbito quando não tem assistido o paciente ou verificado pessoalmente o óbito, com exceção ao plantonista ou substituto que tenha assistido pessoalmente o paciente, ou nos casos de necrópsia ou verificação médico-legal. No artigo 84, diz que o médico assistente não pode deixar de atestar o óbito do seu paciente, exceto quando houver indícios de morte violenta, morte não natural.
Bom, o atestado de óbito, ele nos orienta, possibilitando aos organismos de saúde pública elaborar com precisão uma estatística perfeita de causa-mortes. Vejam como é importante o atestado de óbito para uma vigilância de saúde. Por isso, exige-se um diagnóstico sério, a fim de facultarem as repartições de saúde pública informações reais para um diagnóstico demógrafo sanitário. E devem-se evitar certas causas de morte, como colapso cardíaco, colapso cardiorrespiratório, asfixias, entre outros. Bom, o atestado de óbito ele é constituído basicamente de duas partes. Né? A parte 1, ela corresponde à causa direta. Né? Então, temos a parte 1, nós temos a letra A, B e C. A letra A seria a causa direta, ou seja, o paciente morreu devido a, diretamente, qual foi a causa da morte dele mais direta. A letra B é a causa antecedente intercorrente. E a letra C, a causa antecedente básica. E a parte 2 está relacionada a estados patológicos significativos que contribuíram para a morte, mas não de forma direta, né? Não relacionados com a doença ou com o estado patológico. Por exemplo, uma pessoa que já é diabética, uma pessoa que é hipertensa, né? Que já tem doenças crônicas, aí nós colocamos nessa parte 2. Nós temos aqui um exemplo, mais ou menos, de como seria um atestado de óbito. Aqui está a parte 1, a parte 2. E nós temos aqui explicando a causa A, a causa nominal, a causa interveniente, causa interveniente e causa básica. E a parte 2, que nós temos aqui, são as causas contribuintes. Nós temos como exemplo aqui o paciente, na letra A, morreu de insuficiência respiratória a esclarecer. A letra B mostra que estamos aguardando os exames laboratoriais, suave nasal e orofaringe. Foi um paciente suspeito de Covid. E a parte 2, que é a causa que não necessariamente contribuiu diretamente para a morte, mas indiretamente, nós temos a diabetes, a hipertensão arterial. E aí uma coisa interessante. Quem deve fornecer o atestado de óbito? A morte natural, sem assistência médica nas localidades com serviço de óbito, com serviço de verificação de óbito, a declaração de óbito deverá ser fornecida pelos médicos do SVO e nas localidades sem SVO. A declaração de óbito deverá ser fornecida pelo médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento, na sua ausência, por qualquer médico da localidade. E aí, paciente que morre com assistência médica. A. Quem deve fornecer o atestado de óbito? O médico que presta a assistência. O paciente internado deve ser pelo médico assistente do hospital. Paciente em regime domiciliar que falece, o atestado de óbito deve ser fornecido pelo médico pertencente ao programa do paciente cadastrado. E a morte violenta ou não natural, a declaração de óbito deverá, obrigatoriamente, ser fornecida pelos serviços médicos legais. E no caso da morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a declaração de óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas. Ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 gramas e ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. Então, vamos falar um pouco mais sobre o serviço de verificação de óbito. A importância desse serviço. Ele é o responsável por determinar a causa do óbito nos casos de morte natural, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem esclarecimento diagnóstico e principalmente aqueles por efeito de investigação epidemiológica. O que para a sociedade é de grande importância, uma vez que pode colocar em evidência os possíveis riscos à saúde que estão em emergência, tanto já conhecidos quanto os que não são comuns, ou ainda caso de uma doença nova em um determinado local. Então, temos aí o serviço de verificação de óbito. Então, o seu objetivo é constatar o esclarecimento da causa da morte para aperfeiçoar a qualidade da informação sobre a mortalidade, colaborando assim no aprimoramento da construção e implantação de políticas públicas de saúde. Atualmente, a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito conta com 43 serviços habilitados, localizados em todas as regiões do território nacional. Em 2006, foi instituída a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimento da Causa-Morte, por meio da portaria número 1405, de 29 de junho de 2006. No ano de 2015, foram habilitados 200 federativos ao recebimento do incentivo financeiro de custeio, como isso foi importante, para a implantação e manutenção de ações e serviços, dentre eles o SVO.
os quais os habilitados estão publicados na portaria número 48, de 20 de janeiro de 2015. Na equipe da SPO temos o auxiliar administrativo, o auxiliar de serviços gerais, o médico patologista, o técnico de necrópsias e o histotécnico. Né? Então aqui nós temos um pouco da carga horária deles. Né? O auxiliar administrativo e o auxiliar de serviços gerais tem que ficar ao menos durante todo o horário de funcionamento. O médico patologista e o técnico de necrópsia, ao menos um durante todo o horário de funcionamento do plantão técnico. E o histotécnico é dispensável caso o serviço não realize os exames histopatológicos em suas dependências. A competência do serviço de verificação de óbito é desenvolver um conjunto de ações que vise o esclarecimento da causa do óbito, além da detecção e investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de doença de notificação compulsória atendida no hospital, utilizando para isso as normas de vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e municipais. O SBO deverá realizar exames anatopatológicos macroscópicos, exames histopatológicos básicos, exames hematológicos, exames bioquímicos, laboratório de microbiologia e sorológicos. E, por fim, a importância do serviço de verificação de óbito. Né? Nenhum sistema sério de saúde, individual ou coletivo, pode prescindir de um bom serviço de verificação de óbito, com a finalidade de registrar e estimar estatisticamente os tipos de morte chamada natural. Hoje melhor chamada de morte por antecedente patológico. Só assim, o planejador de saúde terá condições efetivas de executar uma estratégia de tratamento, recuperação e prevenção capaz de alcançar os objetivos almejados. Olá, pessoal. Sou Eriva Júnior e estou dando uma pincelada no assunto, tratando agora sobre as causas jurídicas da morte. Um dos objetivos primordiais da tanatologia médico-legal é estabelecer um diagnóstico de causa jurídica da morte, em que geralmente ela se concentra em 3 tipos de causas, que é homicídio, quando há um sujeito em que causa é responsabilizado, é o agente causador da morte de outra pessoa. O suicídio, em que o agente e a vítima são a mesma pessoa, ou seja, alguém que retira a própria vida, ou um acidente, em que o acidente é uma morte que tende a ser súbita e que ela geralmente é causada ou por algum acaso, ou por questões do clima, ambientais, questões laborais, em que, em suma, não há um agente, uma pessoa como agente direto daquela causa da morte. Para isso, para o estabelecimento da causa jurídica da morte, trata-se de muita importância o exame de necrópsia, onde vai evidenciar lesões externas e lesões internas que vão ser descritas e analisadas cuidadosamente, a fim de entender qual o mecanismo que levou à retirada da vida daquela vítima. Por exemplo, o mecanismo de morte já pode orientar e nos direcionar para alguma causa jurídica. Por exemplo, a esganadura ela é muito presumível para o homicídio, visto que é antifisiológico, nossos instintos de sobrevivência não permitiriam, em geral, não permitiriam que alguém consiga realizar suicídio por esganadura, e tampouco que um acidente seja causado por uma esganadura. E o enforcamento é muito presumível, é muito prevalente nos suicídios, já que o enforcamento não vai ser causado diretamente na questão de fechamento de via aérea pelo agente, mas sim por algum objeto em que vai causar esse enforcamento. A série dos ferimentos pode trazer uma interpretação vasta, mas a gente pode presumir, pode inferir que o agente agressor vai procurar golpear as vítimas nas partes mortais, a fim de obter um resultado bem imediato, como é muito comum o precórdio, lesões em precórdio para atingir o coração e costelas, lesões na cabeça e no pescoço.
Os suicídios procuram minorar o sofrimento, optando por zonas fatais e por meios muito fatais, como, por exemplo, é muito comum em que feridas cortantes no pescoço que venham a atingir a carótida seja por uma tentativa de suicídio, assim como, por exemplo, um tiro no meato acústico do lado dominante dessa vítima. É muito comum em que vítimas de suicídio, em que esse suicídio seja causado por tiro, o tiro seja efetuado no meato acústico do lado dominante, por exemplo, um dash no meato acústico direito, um pouco localizado posteriormente e superiormente, por ser mais cômodo e possível a efetuação do tiro, como por ser uma tratativa bem letal para esse caso. A direção da ferida é um raciocínio relativo à posição da vítima e os movimentos da mão do agressor. E isso é muito importante para a gente entender como foi, para a gente entender como foi relacionado a essa morte, essa causa de morte. Por exemplo, se houve tortura, se foi um tiro com muito êxito e coisas do tipo. E a distância do tiro, ela pode ser avaliada por vestígios encontrados em torno das lesões produzidas pelo disparo. Por exemplo, o tiro, quando é encostado, ele vai causar uma lesão muito grande e irregular. Tiros de curta distância, você consegue efetuar, você consegue ver no local da lesão elementos de combustão completa e incompleta. E existe também o tiro à distância. E para você ter uma maior precisão da distância do tiro, além de avaliar os vestígios, existe um exame bastante rico que se chama residuograma. O número de ferimentos também encontra-se como um elemento bastante significativo para a presunção e diagnóstico de causa jurídica de morte. A multiplicidade de lesões fala em favor de homicídio, enquanto no suicídio, devido à vítima procurar minorar seu sofrimento, é comum que tenha somente uma ou poucas lesões. E o exame do indiciado também é um elemento muito importante quando ele é possível de ser realizado, porque o exame você vai encontrar, se você conseguir autuar o suspeito e examinar o suspeito, você pode encontrar marcas da vítima, como escoriações, como marcas da arcada dentária, como uma tentativa da vítima de desvencilhar-se, de se proteger, de buscar sobrevivência frente ao agressor. É muito comum que consiga fazer até uma relação entre o formato da arcada dentária e a arcada dentária daquela vítima, prova, provando ou buscando provar que aquela vítima, que aquele agressor esteve naquele ambiente e que aquela lesão foi causada pela vítima numa tentativa de salvaguardar a sua própria vida. Olá, eu sou Hilary e agora a gente vai falar um pouquinho desse tema polêmico, que é o paciente que vai morrer. Primeiramente, quando foi que começou essa discussão? O embate entre a preservação da vida de alguém incurável e o alívio do sofrimento desse paciente existe desde os tempos antigos, e a atitude a ser tomada vai depender da sociedade e da cultura. Por exemplo, na Índia Antiga, eles jogavam os doentes incuráveis no rio Ganges, que é um local sagrado. Com a tecnologia moderna, foi permitido que esses doentes vivessem cada vez mais, e isso fomentou a discussão na área do direito, se isso era bom ou ruim, levando em consideração que eles são, de certo modo, insalváveis. Dessa discussão surgiram três conceitos principais: a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. A eutanásia, de uma forma bem simples, é quando se busca abreviar, sem que haja dor ou sofrimento, a vida de alguém que está doente e conhecidamente sem cura. Ela se baseia na ideia de evitar um sofrimento insuportável desse doente
e da inutilidade de todo o método terapêutico ou diagnóstico que seria utilizado no futuro. Ela se divide em dois pontos principais: a voluntária, que é quando o paciente pede para o médico consumar o ato, e a involuntária, que é quando o médico sozinho decide que chegou a hora de terminar aquela vida. Ela é permitida em países como a Holanda e a Bélgica, e no Brasil não está previsto em lei, mas como nela o médico produz a causa imediata da morte, e isso é crime, então geralmente é classificado como um homicídio do tipo privilegiado. No Código Penal nós temos o artigo 121, que é sobre matar alguém, e o médico que fizer isso receberá uma reclusão de 6 a 20 anos, e tem a possibilidade de redução da pena, se o júri considerar que ele foi impelido por um motivo de relevante valor social ou sob domínio de violenta emoção, ou seja, compaixão por aquele doente. Também temos o artigo 122, que vai condenar aquele que prestar auxílio material para que faça o suicídio. E a pena de reclusão vai ser de 6 meses a 2 anos e vai aumentando segundo o resultado daquela tentativa de suicídio. Se vai causar deficiência no doente, se vai causar a morte. A ortotanásia, por sua vez, significa morte certa. Ela ocorre quando não tem um prolongamento da vida de forma artificial e através de procedimentos desnecessários que vão causar o sofrimento daquele paciente. Alguns casos muito falados nela é o da morte encefálica, em que os equipamentos só estão prolongando a vida de o sofrimento de alguém que já está considerado tecnicamente morto, e os cuidados paliativos que permitem àquela pessoa que está no final de sua vida ter uma certa dignidade e morra de forma mais humana. Ela não está prevista em lei, assim como a eutanásia, mas ela fala a favor dos princípios de autonomia, liberdade e dignidade do paciente que estão previstos na própria Constituição Federal. Por fim, nós temos a distanásia, que é conhecido como um tratamento fútil, porque vai manter aquele coração batendo sem que haja qualquer chance de salvar aquele paciente e até mesmo depois de ele já ter sido considerado morto pelos critérios de morte encefálica que vimos anteriormente nesse seminário. A gente não tem claramente no Código de Ética falando os termos eutanásia, ortotanásia, mas no artigo 41 ele fala: é vedado abreviar a vida do paciente, ou seja, a eutanásia, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. E aqui ainda vale destacar que nos processos de doença incurável e doença terminal, devemos oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, ou seja, devemos oferecer a chance de morrer dignamente, a ortotanásia, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, ou seja, devemos evitar a distanásia. Para poder o médico entender melhor como agir, ele pode fazer uso de alguns princípios éticos. O primeiro deles é o princípio da veracidade, que nada mais é de decidir o que contar, como contar, onde contar e a quem informar a verdade. Eu vou explicar um pouquinho no próximo slide. Também temos o princípio da proporcionalidade terapêutica, que é aquele que vemos quais medidas são úteis ou são inúteis e que vão melhorar ou piorar o prognóstico e o bem-estar daquele paciente. Temos o princípio do duplo efeito, que é aquele que nós nos perguntamos se vai haver alívio ou se vai causar dano àquele paciente. O princípio de prevenção, em que o médico deve prever as possíveis complicações das atitudes que ele está tomando ou deixando de tomar. E o princípio de não abandono, que fala que o médico deve estar sempre presente ao lado do paciente, ou seja, não é apenas decidir pela ortotanásia e deixar o paciente ao léu, é decidir e continuar vendo o paciente dando o apoio que ele precisa. Então, no princípio da veracidade, nós temos o quesito da comunicação, que é um dos mais complicados nesse assunto. Dentro dele, nós temos o embate, o direito à informação do paciente e a chance de que essa informação vá causar algum dano psicológico irreversível. Devemos lembrar que cada situação deve ser vista como especial e cada paciente deve ser visto individualmente. Temos os grupos especiais, como por exemplo crianças em estado terminal, os doentes em estado vegetativos, comatosos, os pacientes terminais em que nenhum tratamento mais está fazendo efeito e estão no estágio final da doença,
aqueles sem possibilidade terapêutica, como por exemplo os doentes de Alzheimer, que o tratamento apenas vai diminuir a velocidade de evolução da doença sem chance de cura, e os de sobrevivência privilegiada, que são os casos siameses em que, se fizermos a cirurgia de separação, um dos dois vai morrer. Porque nós temos que nos lembrar que devemos sempre conversar com o paciente e com sua família para garantir o máximo de apoio possível e garantir o maior entendimento, levando em consideração as limitações do paciente e a maturidade. E devemos saber que a sobrevivência privilegiada é proibida e classificada como homicídio, já que antes mesmo da cirurgia já tínhamos em mente que um deles iria morrer. Temos ainda o famoso testamento vital ou declaração de vontade antecipada. E esse é um documento que é feito pelo próprio paciente, já doente ou antes mesmo de adoecer, no cartório. E nele o paciente vai determinar o que ele deseja ou não receber durante a doença. Aqui no item C, por exemplo, ele pode falar que não deseja a ordem de ressuscitação, caso tenha uma parada, que não quer ser entubado, não quer receber certo tipo de analgesia. Entretanto, isso não está regulamentado e vai acabar indo para o médico o papel se ele vai querer ou não acatar esse testamento vital definido pelo paciente. Só para finalizar, eu trouxe alguns pontos que valem a pena a discussão. Por exemplo, o médico deve se lembrar que está tratando de um paciente doente e não da doença do paciente, e que qualquer procedimento ou tentativa mais vai acabar ocasionando mais dor, mais sofrimento tanto para o paciente quanto para a sua família. Trouxe também uma frase do livro do França, em que ele questiona a capacidade do paciente autodeterminar que ele está pronto para morrer devido ao sofrimento. Mas eu trago o questionamento. Quem é que entende melhor o que sente o paciente e sua família do que o próprio paciente? Então, devemos lembrar que o médico deve sempre escutar e guiar o melhor possível aquela situação e conversar com o paciente sobre o que está acontecendo. Muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Henriton falando e nós vamos entrar agora na parte do diagnóstico da realidade da morte, certo? Então, quando a gente fala da morte, ela é uma realidade complexa, ela é ligada aos próprios mistérios do homem e determinam o fim da unidade biológica do homem em si. Nos padrões mais tradicionais, a gente considera a morte como sendo a cessação dos fenômenos vitais, que seria o quê? A parada da função cerebral, da função respiratória e da função circulatória. Só que essas funções elas não cessam todas de uma vez. Então a gente sempre vai ter uma certa dificuldade para determinar com precisão o momento exato da morte. Por quê? Porque a morte em si, ela não é um momento, ela não é um instante, ela é um processo gradativo. A gente não tem como dizer com precisão quando é que ela começa e quando é que ela termina, entendeu? Obviamente, quanto mais distante for admitida a morte, mais fácil vai ser o seu diagnóstico. Atualmente se difunde muito certos conceitos que a gente pode dizer até que são fases para a gente caracterizar a morte definitiva, que seria o quê? O de morte aparente, que seria a suspensão aparente de algumas funções vitais, o de morte relativa, que é assinalado pela abolição efetiva e de algumas funções vitais, sendo, porém, nesse ponto, possível a recuperação de algumas delas. O de morte intermediária, que é uma suspensão irrecuperável de algumas atividades vitais, e o de morte absoluta, que se caracteriza pela suspensão total e definitiva de todas as atividades vitais. Daí, para a gente constatar a certeza da morte, é necessário que a gente observe cuidadosamente os fenômenos que surgem no corpo humano a partir do momento da morte, que se representam por mudanças físicas, mudanças químicas ou estruturais, que podem ser até naturais ou mesmo artificiais. Convenciona-se dividir esses fenômenos em abióticos, que também se chamam de avitais ou vitais negativos, e fenômenos transformativos. Então, continuando aqui, quando falamos dos fenômenos abióticos, avitais ou vitais negativos, a gente divide eles em imediatos e consecutivos, certo? Nos imediatos, nós vamos ter a perda da consciência, que é uma situação que é encontrada em certas entidades mórbidas, certo? A perda da sensibilidade, já que com a morte surge a cessação da sensibilidade geral,
é abolida sensações táteis, sensações térmicas, sensações dolorosas. Nós vamos ter a abolição da motilidade e do tônus muscular. E para isso, existe o sinal de Rebular, que consiste no quê? Injeta-se 1 ml de éter na face externa da coxa do indivíduo e, para poder apreciar melhor, às vezes se junta até um pouco de ácido pícrico. Quando a gente está diante de um caso de morte real, o éter vai ser expelido pelo orifício produzido pela agulha. Então, se não for morte real, ele vai ser absorvido pelo tecido. E outra finalidade dessa prova também é o estímulo doloroso gerado pelo éter, que produz uma reação no indivíduo aparentemente morto. Entendeu? Já quanto às demais características, nós vamos ter a sensação da respiração, que pode ser evidenciada pela ausculta pulmonar, na qual a gente vai detectar uma ausência dos murmúrios vesiculares. Antigamente colocava-se um espelho de cristal diante da boca e do nariz, e se embaçasse, né, ainda admitia-se que havia sinal de vida. Temos a sensação da circulação também, que na prática é um sinal bem fácil e é de grande valor, pela ausculta do coração, radioscopia do coração, certo? Há alterações também no globo ocular pela parada da circulação, porque a artéria central da retina se esvazia. A gente vai ter também interrupção da coluna sanguínea, das veias retinianas. Então, os olhos geralmente são muito usados para a gente verificar essa sensação da circulação. E a sensação da atividade cerebral. Hoje, como a gente tem um conceito de morte encefálica, o registro da atividade do diencéfalo ela tem uma certa importância na conclusão do diagnóstico de morte, certo? Porém, o eletroencefalograma ele não deve ser o único meio capaz de definir esse diagnóstico, ok? Temos um teste de Shannon, no qual se consiste a radioatividade do córtex cerebral ausente, depois que nós vamos ter uma injeção intravascular de xenônio, e aí vai se traduzir pela falta de irrigação cerebral como um sinal de morte real. Falamos dos fenômenos abióticos imediatos. Quando nós vamos passar agora para os fenômenos abióticos consecutivos, nós vamos ter a desidratação cadavérica. O cadáver sujeito às leis físicas sofre evaporação dos seus tegumentos. E essa evaporação vai variar de acordo também com a temperatura ambiente, com a circulação do ar, com a umidade local e com a causa da morte. Essa desidratação a gente vai verificar decréscimo de peso, pergaminhamento da pele, dessecamento das mucosas dos lábios e também modificação dos globos oculares, né? Como a gente pode ver, os globos oculares eles são um fator muito bom para a gente verificar o caso de morte aparente e morte real. Nós vamos ter o algo mortis, que é o esfriamento cadavérico. Por quê? Porque com a morte a gente vai ter a falência do nosso sistema termorregulador. Então a tendência do corpo vai ser qual? Fisicamente equilibrar sua temperatura com a do meio ambiente. Mesmo que esse esfriamento seja progressivo, ele nunca vai ter uma uniformidade precisa, certo? Ele sempre vai começar pelos pés, pelas mãos, pela face, ou seja, pelas próprias extremidades do corpo do indivíduo. Já os órgãos internos, eles vão se manter até 24 horas aquecidos ainda. Então a gente vai constatar isso mais pela verificação das extremidades externas. E esse estudo do esfriamento cadavérico vai ser falado mais adiante, mas eu já adianto para vocês que ele é de grande importância na determinação do tempo aproximado de morte, mesmo a gente não tendo nele um parâmetro de precisão absoluta. Vamos ter também o livor mortis, que são as manchas de hipóstase cutâneas, que também se chamam de manchas de posição ou livores cadavéricos, certo? Que se caracterizam por uma tonalidade azul púrpura de uma certa intensidade percebida na superfície corporal. Elas são encontradas geralmente na parte declive dos cadáveres e por isso são chamadas de manchas de hipótese. Logicamente, também elas podem variar de acordo com a posição do corpo, certo? Vamos ter também aqui o clássico rigor mortis, né? Que é a rigidez cadavérica, que Nisten, um autor de tanatologia, considerava como um último esforço da vida contra a ação dos fenômenos químicos, certo? O que acontece? O rigor mortis em si é uma rigidez cadavérica resultante de muitos fatores. Todos eles são decorrentes da supressão do próprio oxigênio celular, porque ele impede a formação do ATP, das modificações da permeabilidade das membranas das células,
impede a formação de actomiosina e um inevitável acúmulo de ácido lático. Então hoje sabemos que é um fenômeno físico-químico em um estado de contratura muscular, devido à ação dos produtos catabólicos do metabolismo. Seria basicamente uma situação de vida residual do tecido muscular. E vai variar de acordo com a idade, com a constituição individual e também com a causa da morte. Por último, nos fenômenos abióticos consecutivos, nós temos o espasmo cadavérico, que é uma rigidez abrupta, generalizada e violenta, que não vai ter um relaxamento muscular que precede a rigidez comum, certo? Também se chama alguns autores chamam de rigidez cadavérica cataléptica. Ela se difere da rigidez cadavérica comum, porque a comum se instala progressivamente, certo? Os cadáveres eles vão guardar a posição com que foram surpreendidos pela morte, que seria uma coisa chamada sinal de coço, que é uma atitude especial fixada da vida para a morte. Já que a gente falou de catalepsia, é sempre bom lembrar que é um distúrbio letárgico, que ela impede o paciente de se movimentar temporariamente. E suas funções vitais se mantêm de forma muito lenta, dando a impressão de que ele está morto. Tem uma causa desconhecida, mas ela causa rigidez corporal, falta de resposta aos estímulos, certo? Uma respiração muito lenta, um pulso muito lento. Acredita-se a catalepsia o fato de muitas pessoas, nos tempos passados, terem sido enterradas vivas. Bom, agora nós vamos falar da parte mais interessante, quando nós falamos aqui dessa parte da morte, que são os fenômenos transformativos. É uma unidade que nós chamamos de tafonomia forense, que é o estudo de todas as fases pelas quais passa o ser humano após sua morte. Seriam fases de destruição ou fases de conservação, no interesse médico, legal ou forense, certo? Então, entre os mais influentes fatores que vão interferir na decomposição do cadáver, vão se destacar a temperatura, a aeração, a higroscopia do ar. Também a gente tem que destacar o peso do corpo, né? Sempre vai ser influente, as condições físicas, a idade do morto e a causa da morte. E a gente vai ter duas categorias básicas de fenômenos transformativos. São fenômenos destrutivos, que são autólise, putrefação e maceração, e os fenômenos conservadores, que são todos os demais que temos aqui, a partir de mumificação até a cabeça reduzida. Vamos começar falando aqui da autólise. A autólise ela é um processo de destruição celular, que ela se caracteriza por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos, que são motivados pelas próprias enzimas celulares e que levam à destruição do corpo humano após a morte. Então, não tem interferência bacteriana, como se a célula tivesse programada para agir dessa forma em determinado momento ou de uma forma rápida e intensa. A autólise em si ela é o mais precoce dos fenômenos cadavéricos, certo? Ela se divide também em duas fases. Temos a fase latente e a fase necrótica. Na fase latente, as alterações vão ser apenas no citoplasma celular. Já na segunda fase, que é a fase necrótica, a gente vai ter um comprometimento do núcleo, também com o desaparecimento dele. Na putrefação, a gente vai ter a decomposição fermentativa da própria matéria orgânica do cadáver, por ação de diversos germes e de alguns fenômenos também decorrentes da ação deles, certo? Logo depois da autólise, a gente vai começar a verificar a desorganização do corpo, que vai ser provocada por germes aeróbios, anaeróbios, facultativos, certo? Germes de todo tipo, que eles vão produzir certos fenômenos físicos e bioquímicos que vão decompondo o corpo em substâncias mais simples. O ponto de partida da putrefação é o intestino, com exceção dos recém-nascidos e dos fetos, que não tem essa exigência do intestino, de ser pelo intestino, certo? No recém-nascido, a putrefação ela vai invadir o cadáver por todas as cavidades do corpo e vai ser principalmente pelas vias respiratórias. Entre os fatores mais influentes que vão interferir na decomposição cadavérica, destaca-se temperatura, aeração, higroscopia do ar, o peso do corpo, as condições físicas do cadáver, a idade do morto e a causa da morte, certo? Então, a gente vai ter aqui muitos fenômenos que eles vão acelerar ou retardar a putrefação. Bom, quando falamos aqui de maceração, como podemos ver na imagem, muitas vezes é um fenômeno que não dá para distinguir, como é que eu posso dizer, com muita facilidade.
Mas o que viria a ser em si a maceração? Considera aqui, tá vendo esse bebê, né? Na imagem, certo? Então, ela é um processo especial de transformação que quem sofre ele é o cadáver do feto no útero materno. E vai do entre o sexto e o nono mês de gravidez. E ele pode até ser séptico, de acordo com as condições do meio onde o corpo vai permanecer. Já os fetos retirados do útero post-mortem sofrem maceração asséptica. Se for os cadáveres mantidos em meio líquido, sob a ação de germes, como por exemplo os afogados, vão passar por uma maceração séptica. A característica da maceração é um destacamento de retalhos de tegumentos cutâneos, como a gente pode ver aqui na imagem. Ficam semelhantes com aquele aspecto de luva, sabe aquele aspecto de látex? Então, fica semelhante a ele. Nas mãos, esses retalhos vão apresentar cristas papilares, vão conservar as impressões digitais e ainda vão conservar as unhas por algum tempo, certo? Na maceração fetal em si, a epiderme vai se destacar com muita facilidade. E os tegumentos vão ficar mais avermelhados, porque vai haver um fenômeno de embebição da hemoglobina, certo? O corpo vai perder a consistência inicial, o ventre vai ficar achatado e os ossos vão se livrar dos tecidos, eles vão ficar como se estivessem soltos dentro da cavidade corporal. Bom, agora nós vamos ver um pouco sobre os fenômenos transformativos conservadores. Começando aqui pela mumificação. A mumificação ela é um processo até complexo, que pode ser produzido por meio natural, por meio artificial, por meio misto também. Quando a gente tem a mumificação artificial, os corpos vão ser submetidos a processos especiais de conservação. E esses artifícios vão datar de uma época muito remota. Tipo, antigamente os incas, os egípcios também, eles praticavam essa mumificação artificial, que seria o embalsamento. E quando é por um processo natural, existe uma série de condições ambientais que são necessárias para garantir a desidratação rápida do cadáver, certo? Então, considera-se, por exemplo, que em regiões de clima quente e seco, ele vai perder água rapidamente. Então, ele vai sofrer um dessecamento acentuado. Também nós vamos ter alguns fatores individuais que condicionam a mumificação, como a idade, o sexo, porque a mumificação é mais frequente em mulheres, e a causa da morte. Como vocês podem ver pela imagem, o cadáver mumificado ele fica um pouco reduzido em peso, uma pele dura, seca, certo? E com a tonalidade mais enegrecida. A cabeça diminui de volume, a face ela vai conservar vagamente os seus traços de fisionomia, e por dentro, os músculos, os tendões e as vísceras, eles vão ser destruídos pela pressão leve, eles vão se transformar literalmente em pó. E os dentes e as unhas costumam permanecer até com um bom índice de conservação. Indo adiante, nós vamos ter a saponificação, também chamada de adipocera, que é um processo que se caracteriza pela transformação do cadáver em uma substância de consistência untuosa, mole e quebradiça, parecendo cera realmente ou parecendo sabão. Por isso veio o nome, saponificação ou adipocera. Até a tonalidade dessa saponificação costuma ser amarelo escura, lembrando um pouco um sabão amarelo. Ele não é um processo inicial, certo? Ele vai surgir depois de um estágio mais ou menos avançado de putrefação, que vai ser quando certas enzimas vão hidrolisar as gorduras neutras, dando origem assim a ácidos graxos. E quando eles entram em contato com outros elementos minerais, eles se transformam em ésteres. É difícil a gente encontrar um cadáver totalmente saponificado, certo? A gente vai encontrar geralmente pequenas partes, alguns segmentos, que são constituídos em adipocera. E esse processo, ele surge geralmente nas partes do corpo que contém mais gordura. Também temos casos em que a adipocera ela vai comprometer só a superfície do cadáver, preservando integralmente os conjuntos musculares. Isso é até bom porque permite um estudo médico legal mais consistente. Na calcificação, se trata de um fenômeno transformativo que vai ter uma petrificação ou uma calcificação do corpo ou de uma parte do corpo. Ela ocorre mais frequentemente nos fetos mortos que ficam retidos na cavidade uterina, que viram os chamados litopédios, numa tradução literal, criança de pedra. Nos cadáveres de menores ou de adultos, a gente tem uma calcificação como um fenômeno mais raro,
ele surge quando as partes moles do cadáver desintegram-se, certo? Pela putrefação rápida. E o esqueleto começa a assimilar uma grande quantidade de sais calcários. Então tornam a parte do corpo aparência pétrea. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente tem um corte de secção histológica corada por hematoxilina eosina, que revela tecido conjuntivo denso com ampla área de calcificação. Então, é um fenômeno que ocorre mais em fetos, mas pode ocorrer em corpos mais crescidos, certo? Geralmente em partes nas quais o esqueleto assimilou muitos sais calcários. Então, vai dar uma aparência pétrea aos tecidos em volta do osso. Na corificação, que é um fenômeno muito raro, é encontrado em cadáveres que são acolhidos em urnas metálicas fechadas. Esse cadáver, ele apresenta pele de uma cor, de aspecto de um couro curtido, certo? O abdômen vai estar achatado, muitas vezes deprimido. A musculatura e a tela subcutânea vão estar preservadas e os órgãos em geral amolecidos e conservados. Trata-se de um fenômeno relativamente raro, no qual o cadáver passa por um processo inicial de putrefação, mas que por motivos que não são nem bem explicados, esse processo vai ser interrompido, dando origem a um processo de mumificação natural. E o responsável por isso são certos ácidos graxos que são oriundos da decomposição da gordura. E também um ambiente fechado, né, a urna, vizinha que a gente falou, onde o cadáver se encontra, certo? Tem até um interesse médico legal, o cadáver que passa por corificação, certo? Porque em face do grau de conservação que o corpo se encontra, isso vai facilitar muito dos propósitos que estão ligados ao estudo da causa-morte, certo? Identificação. Por outro lado, o processo de corificação dificulta o estudo do tempo aproximado da morte, entendeu? Falando aqui agora da fossilização, nós vamos ter aqui um processo transformativo extremamente raro, no qual o corpo vai apenas manter sua forma, mas ele não vai conservar qualquer componente da sua estrutura orgânica, certo? E geralmente esse processo ele vai exigir períodos muito longos para que ocorra. Quando a gente fala de fósseis, certo? A gente já sabe que se trata de algo que quando a gente encontra geralmente na pré-história ou em alguma idade antiga, certo? Leva muito tempo. Mas aí vai manter a forma do corpo, certo? Muitas vezes a posição da morte. Só não vai manter matéria da estrutura orgânica. O que é que a gente encontra geralmente na fossilização? O esqueleto do indivíduo. E por último, nós temos aqui um fenômeno interessante chamado cabeça reduzida, que são os chanças, que é uma forma especial de conservação cadavérica, que é utilizada por aborígenes do Equador, da Colômbia e do Peru. O que eles usam? Eles usam com a finalidade de manter as cabeças dos inimigos deles como um troféu de guerra. Essas cabeças, elas além de conservadas, elas apresentam uma acentuada diminuição do seu volume. Por quê? Porque eles retiram todos os ossos do crânio e da face, mas tenham cuidado de manter essa pele íntegra, certo? Enquanto dura essa operação, o corte da nuca continua aberto. E quando a bolsa de pele chega a uma forma e tamanho desejados, eles fazem a sutura da incisão da nuca, costuram os olhos e costuram os lábios. E a própria tradição aborígene diz: costura os olhos para que eles não vejam e os lábios para que não maldigam. Aí passam azeite nos cabelos, penteiam e fazem um orifício na parte superior da cabeça, por onde colocam um cordão para suspender ou para pendurar em si a própria cabeça. Ok? Então essa foi a nossa explicação, basicamente, sobre os processos de morte, sobre as transformações que ocorrem no cadáver, quando a gente tem essa morte, ok? Eu me chamo Ellen e agora vamos conversar a respeito da estimativa do tempo de morte ou intervalo pós-morte. Primeiro, qual a importância desse estudo? A importância desse estudo está em sermos capazes de solucionar questões civis e determinar responsabilidades criminais. Então, dá para saber com exatidão o intervalo pós-morte? Não, apesar de existirem vários fenômenos cadavéricos. Isso acontece porque na medicina legal, a morte é um processo gradativo e não um momento exato. Então, a cronologia dela vai variar de caso a caso porque depende de fatores internos e externos, o que não nos impede de fazer uma análise comparativa e criteriosa de alguns fenômenos que possam nos ajudar a aproximar o tempo de óbito. E assim a gente vai juntando fenômeno por fenômeno até que a gente possa estudar a morte como uma síndrome, né, e chegue a um valor aproximado do tempo de óbito. Então, sem mais delongas, quais são os fenômenos cadavéricos que Genival Veloso nos aponta? São 18 e eu vou falar um pouquinho de cada um deles.
O primeiro é o esfriamento cadavérico. Entende-se esse fenômeno a partir da tendência que o corpo tem de se aproximar da temperatura ambiente. Isso vai depender de alguns fatores, como idade causa morte, mas nos climas em torno de 20 a 30 graus Celsius, ocorre nas primeiras horas uma redução de meio grau a cada hora. A partir das 4 horas já vai ser diferente, é 1 grau a cada hora. Isso vai ocorrer até que o corpo estabeleça um equilíbrio com o meio ambiente, o que ocorre em torno de 12 horas após a morte. Na prática, isso vai variar bastante, até se o cadáver vai estar vestido ou não, se ele vai estar submerso em águas paradas ou correntes. O próximo fenômeno são os livros de postes. Nós já vimos ele bastante e vamos apenas relembrar. Na morte, o sangue, pela gravidade, vai se depositar nas fases de declive, e daí surgem as manchas de hipóxia. Em geral, elas vão surgir em média de 2 a 3 horas depois da morte, e vai se fixar de forma definitiva em torno das 12 horas pós-morte. Nesse espaço de tempo, com a mudança de decúbito, esses livores podem mudar de posição também. Na experiência de Genival Veloso, esse fenômeno ele pode ocorrer de forma mais precoce, não rara na primeira hora depois da morte, em forma de pequenas manchas na face posterior do pescoço. A fixação total ocorre, no caso, em torno das 8 horas. A rigidez cadavérica vai ser um outro fenômeno que pode ser tardio ou bastante precoce, mas está sempre presente. 1 a 2 horas depois do óbito, começa a rigidez na mandíbula e nuca, e em seguida nos membros superiores, nos músculos torácicos e abdominais, e em seguida, por último, nos membros inferiores. Os gases de putrefação, no primeiro dia nós vamos ter gases não inflamáveis, devido à atividade de bactérias aeróbicas produtoras de gás carbônico. No segundo ao quarto dia, nós já vamos ter bactérias facultativas, cuja ação se acaba produzindo hidrogênio e hidrocarbonetos. No quinto dia em diante, os gases são não inflamáveis. A perda de peso também é um outro fenômeno cadavérico, porém, o valor dele é relativo, porque ele está vulnerável a múltiplas variações, seja por influência do próprio corpo, seja pelas modificações do meio ambiente. Então, nesse caso, a gente teria que saber o peso exato daquela pessoa no momento da morte, o que torna um pouco inviável a utilização desse fenômeno. A mancha verde abdominal está presente também, geralmente na fossa ilíaca direita, sendo atribuída à presença de sulfóxido e hemoglobina. Isso acontece porque o seco é o segmento intestinal de maior proporção, mais distendido e mais próximo à parede abdominal. Por isso que é a região que aparece de forma mais frequente. Então, em média, surge entre 24 a 36 horas após a morte, sendo muito mais precoce nas regiões de clima quente. E após 3 a 5 dias, é possível que essa mancha se estenda para todo o corpo. O próximo fenômeno é a presença de cristais no sangue putrefeito. Surgem depois do terceiro dia de morte no sangue putrefeito, em forma de lâminas cristaloides fragmentadas, agrupadas, cruzadas e incolores, podendo permanecer até o 35º dia após a morte. A crioscopia do sangue é o ponto de congelação do sangue. Na morte, o que acontece com esse ponto? Ele vai se afastando. A crioscopia normal do sangue é em torno de menos 0,57 graus. Por exemplo, se eu encontro um cadáver com a temperatura, com um ponto crioscópico menos 0,73 graus, e vejo que depois de 24 horas uma nova temperatura foi alcançada, assim, menos 0,77 graus. Então, a gente percebe que a cada 24 horas, o ponto crioscópico reduz em 0,04 graus. Então, a gente consegue fazer uma diferença, menos 0,73 graus, menos 0,57, igual a 0,16. Então, você divide isso e encontra aí 96 horas, 4 dias, certo? Então, o crescimento dos pelos da barba é um fenômeno possível de ser avaliado, apenas se a gente sabe a hora em que a pessoa se barbeou pela última vez. Então, os pelos eles vão crescer 0,021 milímetros por hora. Então, bastaria a gente dividir o comprimento encontrado depois da morte por essa cifra. Como é um fenômeno mais incerto, ele serve mais como um reforço no estudo. Tá? O conteúdo estomacal é um fenômeno que varia de acordo com cada indivíduo e a quantidade dos alimentos que foram ingeridos. Serve também mais como um reforço do estudo, porque no caso, se encontramos alimentos plenamente reconhecíveis no conteúdo estomacal, isso quer dizer que ele está ali na fase inicial da digestão. Então, a pessoa faleceu 1 a 2 horas depois da última refeição. Então, mas se os alimentos eles se encontram aí na fase final da digestão, quer dizer que o tempo da morte
foi em 4 a 7 horas. E se finalmente encontra-se um estômago vazio, vamos declarar que o indivíduo ele morreu depois de 7 horas da última refeição realizada. Lembrando que drogas, álcools podem comprometer o esvaziamento gástrico. O conteúdo vesical também pode ser analisado. Ele torna-se bastante útil em circunstâncias nas quais ocorreram mortes noturnas e se sabe a hora que o indivíduo ele foi deitar para dormir. Então, uma bexiga vazia induz a hipótese da morte nas primeiras 2 horas. Uma bexiga cheia 4 a 8 horas depois e bexiga repleta pode indicar permanência prolongada em estado de inconsciência, o que pode sugerir para a gente coma, envenenamento ou efeito de soníferos. No líquido cefalorraquidiano, a gente analisa esse fenômeno a partir de uma fórmula que integra a temperatura corporal e os 3 elementos constitutivos do líquido cefalorraquidiano, os ácidos aminados, o nitrogênio não proteico e o ácido lático. No caso, o autor dessa fórmula, ela aconselha a utilização dela apenas para líquido cefalorraquidiano não contaminado por sangue. Então, os cadáveres de morte violenta quase sempre apresentam sangue no líquido cefalorraquidiano. Já não vai ser tão indicado para analisar esse tipo de morte. A tonometria ocular é um fenômeno que analisamos o volume de líquido eliminado pelos globos oculares. A indicação desse estudo está para as primeiras 24 horas de morte. O fenômeno de sobrevivência precisa ser entendido levando em conta alguns elementos orgânicos que não perdem sua função vital de forma brusca, mas pouco a pouco. Por exemplo, os movimentos fibrilares do epitélio respiratório só se cessam após a morte 13 horas depois. Os espermatozoides ali presentes nas vesículas seminais têm mobilidade, por exemplo, até 36 horas pós-morte. Os próximos fenômenos estão relacionados à biotanatologia, a fauna cadavérica e a flora cadavérica. Para o estudo da fauna cadavérica, é necessário conhecer os ciclos vitais e estrutura das populações dos insetos e dos artrópodes também. O estudo dele pode ser feito em relação a cadáveres expostos ao ar livre ou então os inumados. A importância ela é mais significativa nos expostos ao ar livre. E é importante entender também que alguns fatores influenciam tanto na chegada como na colonização dos insetos. O clima, temperatura e umidade, comportamento noturno em relação à oviposição noturna das moscas, efeitos de drogas e tóxicos também devem ser analisados. A flora cadavérica ela vai ser encontrada ali na superfície dos cadáveres exumados. Alguns gêneros, por exemplo, aspergilos, serão encontrados ali no processo putrefativo, na fase de degradação. Já os gêneros tricodermos, monospórios, vão ser encontrados no período de esqueletização. O fungo de olho é outro fenômeno, que é oriundo da paralisação da circulação dos vasos da retina. Vamos observar, nesse caso, fragmentação da coluna sanguínea, aparecimento do anel isquêmico perivascular e o desaparecimento dos vasos sanguíneos, começando pelas arteríolas, venas, artérias e veias. Dessa forma, Riemann e Procópio fizeram uma tabela, relacionando as horas e esse fenômeno. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, porque vão até 100 horas. O potássio no humor vítreo é outro fenômeno importantíssimo. Ele é baseado na concentração iônica do potássio como elemento participativo do processo autolítico. Então, à medida que se distancia da hora da morte, aumenta a concentração de potássio no humor vítreo. O autor que desenvolveu esse estudo levou em conta até as mortes violentas, as mortes violentas com antecedentes patológicos que são súbitos ou agônicos, no sentido de verificar os diversos valores em cada circunstância dessa. Para Genival Veloso, um dos elementos mais importantes na estimativa do tempo de morte nas primeiras 24 horas pós-morte é justamente a combinação do estudo da concentração de potássio no humor vítreo e a oscilação da temperatura retal. Bom, obrigada.